a gente não estuda versus, a gente faz versus. E fazer versus é exatamente isso, assim, é estar disposto a se desconstruir a cada dia, a todo momento. E esse processo de desconstrução, ele é um processo único em eu diria que cada momento da vivência. Essa nossa edição, ela teve como uma característica a visita em 3 territórios diferentes. Territórios esses foram duramente afetados pela emergência climática do ano de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, mas que são também territórios que são exemplos e contradições sobre o SUS que nós gostaríamos de ter, e o SUS que a gente quer e o SUS que a gente quer construir, e também a universidade que a gente quer e a universidade que a gente quer construir. O território ele é um território vivo. Todo território é um território vivo. Da mesma forma que a gente caracteriza o nosso corpo enquanto um território, que é um território que caminha, que é um território que fala, que é um território que respira, o território que o nosso corpo pisa também é um outro território. E ele tem várias formas de se expressar. Então eu acredito que o Versus tem essa característica de aproximação de realidades e realidades, sociedades, pessoas e pessoas. A gente está aqui hoje na SRS, né, que é a Superintendência Regional de Saúde, e assim está sendo uma experiência muito, muito enriquecedora, porque eu estou tendo a possibilidade de conhecer de perto a vigilância em saúde, que é um setor super importante do SUS, da saúde pública brasileira, e que durante a minha formação, né, como nutricionista, eu não tive tanto contato assim. Então, estou conseguindo compreender, né, toda a potência do SUS aqui capixaba, né, do SUS do Espírito Santo, de como é feita essa organização, né, para promoção da saúde, prevenção da saúde da população capixaba. Então, assim, está sendo uma experiência maravilhosa. Essa vivência vai contribuir para a minha compreensão de uma rede de atenção psicossocial a nível nacional, mais articulada com os princípios e diretrizes do movimento da luta antimanicomial, pautando sempre o cuidado e a liberdade. Acredito que eu saio daqui um profissional mais comprometido com a causa, com o cuidado e a liberdade, a redução de danos e com a defesa de um SUS inteiramente gratuito, igualitário e equitativo. Foi ver a importância de um SUS ativo que leva mais do que apenas saúde, leva escuta, leva acolhimento e leva esperança. Foi poder adentrar quilombos, comunidades ribeirinhas, foi poder adentrar assentamentos e receber, muito mais do que dar. Foi receber educação popular em saúde, foi receber conhecimentos tradicionais, foi poder ver que o SUS é resistência, que o SUS é luta e que o SUS se faz presente a cada canto do Brasil.
Foi literalmente imersões culturais, imersões em saberes, saber de que forma funciona o Sistema Único de Saúde na parte urbana e de que forma esse Sistema Único de Saúde ele funciona também para as partes rurais, para as partes ribeirinhas e para as partes de floresta. Eu acho que a importância do Versus para a formação, tanto do graduando como para o profissional, é troca. É troca, e nesse momento de troca você não é maior que ninguém. Até haja vista que as discussões são feitas em rodas de conversa, né? E esse movimento de roda de conversa é um movimento em que a humildade, o conhecimento, a troca, a partilha está sempre presente. Então, acredito que a proposta foi cumprida e que cada profissional e graduando que está aqui não voltará para o seu lugar de origem da mesma forma. Assistente social residente da Escola de Saúde Pública do Ceará, e eu vim aqui para o Maranhão vivenciar esses 7 dias de imersão na saúde pública, no Sistema Único de Saúde maranhense. E para mim foi significativo, né, estar aqui, estar atrelando as instituições, conhecendo como se dá o serviço na prática dos inúmeros equipamentos, mas também sabendo como essa cultura, né, raiz daqui entrelaça a saúde do povo maranhense. Para mim, enquanto assistente social, foi ver na prática de como se entrelaçam os saberes populares ao saber científico também. E eu vou levar para sempre essa vivência, eu vou levar para gerações futuras, vou falar do Versus, de quanto ele é rico, é singular, mas também é plural, também envolve sentimentos, envolve relações dos que aqui estiveram, e vai ficar marcado para sempre na minha vida e contribui significativamente nas minhas ações como profissional, mas também na minha vida como ser humano, para que tudo que foi adquirido aqui, com as relações sociais, com os saberes de outras pessoas, de outros profissionais, dos estudantes também de graduação, vão estar contribuindo no meu fazer por onde eu for, por onde eu estiver. O Programa Nacional de Vivências no SUS, ele foi construído por meio de um processo histórico de vivências que aconteceram no Sistema Único de Saúde nas últimas 2 décadas e meia, desde o começo mais ou menos dos anos 2000, em parceria com várias instituições, com destaque para a experiência Versus junto da Rede Unida, sendo que a partir dessa construção do programa, houve uma retomada de vivências em diversas regiões, então a gente tem realizado uma em cada uma das regiões, sendo 2 no Nordeste e 2 no Norte. A gente está atualmente na edição Nordeste aqui em Recife. Nesse mesmo momento tem uma outra vivência acontecendo também na região Nordeste, em São Luís. Tem sido muito interessante perceber enquanto essa retomada das vivências tem sido
para pessoas que às vezes não conheciam o Versus, os estágios de vivência e as vivências de uma forma geral de edições anteriores, porque a gente teve uma lacuna importante na realização dessas edições. A gente está aqui em Recife nesse momento com pessoas de vários estados da região Nordeste. A gente está então com estudantes e residentes tanto da Bahia como de Sergipe, de Alagoas, de Recife e o restante de Pernambuco e da Paraíba. E tem sido muito bonito ver esse encontro e reencontro de olhares para o SUS. Tem sido então bonito perceber que esses estudantes da graduação, por exemplo, não tiveram outras experiências de vivência. Já os residentes já tiveram algumas outras vivências nas suas trajetórias. E a ideia é formar, então, essas pessoas que estão aqui para serem facilitadores e multiplicadores de vivências nas suas regiões. Nunca tive muita perspectiva, mas eu sempre encontrei pessoas assim na área da saúde, na área da militância, que me mostraram, sabe? Foram essas pessoas que hoje eu vou e converso e debato sobre saúde, que quando eu era mais nova me mostraram que eu tinha um caminho, que eu tinha direitos, que eu tinha direito à saúde, que eu tinha direito à educação. Então, quando eu olho onde eu estou hoje e os espaços que eu já construí de vivências no SUS, e que eu pretendo construir, sabe? Não sei, me dá uma esperança, me dá uma força, sabe? De querer transformar a vida de outras pessoas, como a minha foi transformada por meio da militância, por meio dessa defesa do SUS, por meio dessa defesa da educação. Acho que o que mais nos impacta é perceber a dualidade do que existe na academia e também na prática profissional, né? Nós, como futuros trabalhadores de saúde, entender como é que isso funciona na realidade, com certeza tem acrescido e ajudado muito no nosso desenvolvimento aqui, né? Principalmente para pensar em novas formas de saberes, dialogar. Inclusive, a gente está passando pela experiência de conhecer povos indígenas. Então, essa experiência ela está trazendo uma visão diferente que cada povo, quando a gente acha que eles são um povo só, e a gente consegue perceber que não, que eles são povos diferentes e que eles têm necessidades únicas. Assim. Para mim, eu acho que o Versus ele trouxe ela ampliou a minha visão de mundo sobre os povos indígenas. O Versus ele tem ampliado totalmente a minha visão sobre o Sistema Único de Saúde aqui. E mesmo sendo aqui do Amazonas, sendo de Manaus, eu estou conhecendo um pouco mais, tendo a oportunidade de conhecer mais sobre a medicina indígena, que é algo tão presente, só que com tantos mitos acerca disso.
E o Versus vem para tirar todos esses mitos dos nossos olhos, tirar essa venda que está nos nossos olhos. Além disso, ir para o Sistema Único de Saúde, na prática, é totalmente diferente de ver todos os conceitos que a gente vê em sala de aula. Viver o SUS é algo diferente, faz a gente mudar como pessoa e principalmente como profissional. Interessante ver outras perspectivas, conhecer outros profissionais, porque na minha universidade a gente só tem 3 áreas de saúde, que é a biomédica, a enfermagem e a farmacêutica. Então eu nunca tinha conversado com estudantes de psicologia, nunca tinha conversado com estudantes de medicina, nunca tinha conversado com estudantes de fisioterapia. Tipo, foi muito interessante eu ver outras perspectivas de outras universidades também, porque eu pensava, nossa, deve ser maravilhosa, deve ser incrível. O ruim é aqui, nessa universidade, é o lugar onde eu estou. E aí eu consigo perceber que, tipo, não, tem todos os pontos, tem lugar ruim, tem lugar bom. Eu pensei, quando eu vim para Brasília, eu pensei, nossa, vai ser, meu Deus, vai ser o point. E uma utopia, vai ser, porque eu moro no interior de Mato Grosso, então assim, era tipo, o meu lugar eu sou bem da roça mesmo, aqui não é assim, sabe? Então eu fiquei, nossa, realmente a gente tá precisando lutar pelo sistema, porque se a gente não lutar, quem vai lutar, sabe? Porque se não tá chegando pra mim, a minha ideia que eu tive, se não tá chegando nos próprios profissionais da saúde essa ideia, porque eu não fui atingida por isso. Então, que dirá os próprios usuários, sabe? Então eu fiquei assim, nossa, realmente a experiência tá sendo muito imersiva pra mim, realmente, de abrir os meus olhos, tomar olha, tem que fazer isso, entendeu? Acho que o Versus, ele trouxe isso pra gente. Assim, quem trabalha na área da saúde, principalmente a gente que é da enfermagem, né? A gente basicamente vive a Lei 8080, o SUS. Mas assim, aqui no Versus, isso se tornou, essa visão, essa ideia passou de teórica para prática. Eu tô vendo na prática como é que funciona a coordenação das normativas que regulamentam as vacinações, por exemplo. Eu tô vendo como funciona conselho de equidade, que agora é um conselho. Eu tô vendo como tudo isso se articula até chegar no produto final, que é a entrega da assistência, como ela é feita. Então, assim, pra mim passou de algo teórico, porque eu estudava bastante o SUS, porque pra mim é muito interessante. Toda a construção teórica mesmo, eu achei muito incrível, como é tudo um grande círculo que não tem começo nem fim, porque ele se encaixa perfeitamente. Mas agora é prática, é palpável, como ela disse, e aí a gente vê que o SUS, pelo menos na teoria, ele é perfeito, mas quando a gente trabalha com seres humanos, que é quem coordena, aí a gente vê que, poxa, se a gente não fizer nada, se a gente quer da saúde, se os usuários não fizerem nada, enfim, todo mundo que depende dele, que basicamente no Brasil é todo mundo mesmo, ele vai cair, ele pode cair, ele é muito recente, ele tem pessoas mais velhas do que o próprio SUS, o próprio sistema, então assim, por melhor que ele seja, por mais forte que ele seja ainda, ele é muito frágil. Eu entendi isso muito claro com o Versus.